Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto. Na aula de hoje nós vamos continuar aí o estudo das funções oxigenadas. Hoje nós veremos os aldeídos e as cetonas. Esse conteúdo aí está presente na semana 2 do PET volume 3. Os aldeídos e cetonas, pessoal, eles possuem diversas aplicações, por exemplo, como solventes, na produção de diversos medicamentos, desinfetantes, dentre vários outros produtos. E o que justifica aí a utilização de aldeídos e cetonas é porque eles apresentam o grupo carbonila em sua estrutura, e esse grupo ele faz com que essa substância tenha uma reatividade bem significativa. Por isso que essas substâncias dessas duas funções orgânicas são utilizadas em diversas sínteses orgânicas. Bom, antes de iniciarmos aí a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo aqui das minhas aulas. Também ativem o sininho para que o YouTube avise vocês aí dos novos vídeos que aparecerem aqui no meu canal. Então bora lá, bora iniciar a aula de hoje. Como eu falei com vocês na aula anterior, é bem importante aí que vocês tenham uma tabela, essa aqui está bem bonitinha, né? Mas tem vários tipos de tabela aí para poder identificar grupos funcionais e descobrir qual é a função orgânica ali que está presente no composto. No caso aí da aula de hoje, nós vamos ver os aldeídos, que o grupo funcional é uma carbonila, que é o C-O terminal, por isso que ela é C-OH, seria esse aqui. E também as cetonas, que já tem umas carbonila entre carbonos, tá? No meio aí da cadeia carbônica. Esses dois, então, são os grupos funcionais que vão identificar, respectivamente, as funções aldeído e cetona. Começar a falar, então, sobre o grupo funcional de cada função. Começando, então, a do aldeído. Como eu falei com vocês, ele tem uma carbonila, que é o C-O, na extremidade da cadeia carbônica. Então, aqui você não vai ter outro carbono, e sim um hidrogênio, né? Por isso que a cadeia carbônica vai terminar aqui, vai ser uma extremidade. Então, C-OH é o grupo funcional que vai identificar a função orgânica aldeído. Em relação à função orgânica cetona, nós vamos ter aí uma carbonila C-O entre átomos de carbono. Então, ela vai estar aí no meio da cadeia carbônica, não é? Então, C-O terminal, aldeído, C-O entre carbonos, cetona, beleza? Em relação à nomenclatura, nós já vimos aí nas aulas anteriores que o prefixo ele está relacionado aí ao número de carbonos, que é met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Até aí tá bom, né? Até 10 carbonos tá bom. O infixo está relacionado aí ao tipo de ligação, que é o an, en, in, an, ligação ligação simples, o en, ligação dupla, e o in, ligação tripla. E o sufixo é o que vai identificar aí a função orgânica. Todos os aldeídos, pessoal, eles vão terminar em -al. Cetona, enquanto que as cetonas vão terminar em -ona. Beleza? Agora nós vamos ver alguns exemplos aí de aldeídos. O metanal é um aldeído aí bem importante. Met, porque um carbono. É um aldeído por causa aqui, ó, C-OH. An, aí só tem um carbono, né? E termina em al, aldeído. Juntando tudo, metanal. Metanal, ele também é conhecido como formaldeído, pessoal. É uma outra nomenclatura aí de aldeídos. Esse formal vem de ácido fórmico, tá? Que tem essa estrutura aqui, ó. H, C-O, OH. Que vai ser... Esse é o ácido fórmico. Então, como esse aldeído ele se origina a partir dele, é chamado aí de formaldeído, tá? Esse aqui é o ácido fórmico.
Essa função orgânica aí nós vamos ver nas próximas aulas ainda. Beleza? Cujo grupo, o grupo funcional é o C-O-OH. O formaldeído, pessoal, ou metanal, ele é bastante utilizado aí na produção de diversos medicamentos, também na produção de desinfetantes, e quando ele está na solução de concentração 37%, é conhecido como formol, né? O formol aí, ele é bem utilizado na conservação aí de peças anatômicas. Ele tem propriedades antissépticas, bactericidas também. Um outro aldeído aí, como exemplo, coloquei para vocês aqui o etanal, que ele tem 2 carbonos aqui, ó, 2 carbonos, por isso que começa com et, termina com al, juntando tudo, etanal. Chamado também de acetaldeído porque ele pode ser obtido a partir do ácido acético, né? Que é o CH3, C-O, OH. Esse aqui, então, é o ácido acético. Então, o aldeído aí que surge a partir dele é chamado aí de acetaldeído. A nomenclatura, essa outra nomenclatura seria algo assim, ó. A parte inicial que vem a partir do ácido, né? Do ácido orgânico, e termina em aldeído, né? Formaldeído, acetaldeído, tem outros por aí. Entendido? Em relação agora à nomenclatura de algumas cetonas, todas as cetonas elas vão terminar em ona. Por exemplo, a primeira aqui que eu coloquei, que é bem conhecida, que é a propanona. Que ó, temos o prop, vem porque temos 3 carbonos na estrutura dessa cetona. Por que é uma cetona? Temos o C-O, a carbonila, entre carbonos. Estão vendo que ela está entre carbonos? Isso aí é o grupo funcional que identifica uma cetona. Então, prop, 3 carbonos, an, só tem ligação simples entre carbonos, e termina em ona porque é uma cetona, juntando tudo, propanona. A propanona é a nossa conhecida acetona, né? Que ela é utilizada como solvente de esmaltes, tintas e vernizes. Então, quando as mulheres vão lá remover o esmalte, ela utiliza acetona, né? Que é um tipo aí de removedor de esmalte, porque vai funcionar como solvente do esmalte. Beleza? Mais um exemplo aí que eu coloquei para vocês de cetona é a butanona. O but, porque temos 4 carbonos na cadeia principal, é uma cetona, né? Temos a carbonila C-O entre carbonos. Então, juntando tudo aí, nomenclatura, butanona. É uma cetona, termina em ona, o but de 4 carbonos. Tranquilo? Coloquei o nome aqui, alguns outros exemplos de aldeídos e cetonas, agora ramificados, com mais de um grupo funcional. Vamos ver o primeiro. Por que o nome desse aldeído é chamado 2,2-dimetilbutanal? Vamos ver por quê. Pessoal, se você for comparar entre grupo funcional e ramificação, o grupo funcional ele tem prioridade em relação às ramificações ou duplas, tá? Se tiver dupla aí também. O primeiro em prioridade para você numerar é o grupo funcional. Então, nesse caso aqui, ó, você não vai começar a numerar da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda. Aqui, ó, então essa aqui é a nossa cadeia principal. A gente tem um grupo metil no carbono 2, outro grupo metil no carbono 2. Nome, então, 2,2, que são as posições dos grupos metil. Dimetil, porque temos 2 metil. E agora, butanal. O but tem 4 carbonos na cadeia principal. An só tem ligação simples entre carbonos e termina em al porque é um aldeído, né? Temos aqui o C-OH. Então, juntando tudo, 2,2 de metilbutanal. Mais um exemplo. Agora a gente tem um ciclo, né? Uma cetona cíclica. Por que é uma cetona? Temos o C-O entre carbonos. Só que nós temos duas, né? 2 grupos funcionais. Como que vai ficar então? Se tivesse 100,
o C-O, sem as duas carbonilas, seria apenas ciclohexano. Só que agora ficou lá, ó, ciclohexano 1,3, que agora nós vamos numerar os carbonos aqui do ciclo. Então aqui, ó, 1,3 diona. Por que é 1,3 diona? Porque é uma cetona com dois grupos funcionais nas posições 1,3 do ciclo, tá? O ciclo é de 6 carbonos, né, pessoal? Aqui, ó, tem mais um carbono aqui. E, então, ciclohexano 1,3 diona. Ona é o que identifica o grupo funcional da cetona, nas posições 1,3. Mais um exemplo aqui. Essa cetona, o nome dela, de acordo com a nomenclatura IUPAC, é 3-metil-pentan-2-ona. Esse 2 pode vir aqui para frente, tá? 3-metil-2-pentanona. Ok? Então, a gente vai começar a numerar a partir mais próximo possível do grupo funcional. Aqui, ó. 1, 2, 3. Opa. 3. Vai estar acontecendo alguma coisa aqui, pessoal. 4, 5. E a gente ficou com o metil aqui na posição 3. Qual que é o nome, então? 3-metil. Começa pela localização da ramificação. Pentan tem 5 carbonos na cadeia principal, fazendo ligação simples. Pentan, 2-ona. O grupo funcional está no carbono 2 da cetona, né? Então, 2-ona. 3-metil, pentan 2-ona. Ou 3-metil, 2-pentanona. Tranquilo? Falando agora um pouco aí das propriedades dos aldeídos e cetonas, inicialmente, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aqui eu estou comparando o metanol com a propanona. Qual que é o tipo de interação intermolecular que tanto os aldeídos quanto as cetonas vão fazer? Pelo fato aqui, ó, de ter o oxigênio, que é mais eletronegativo, ele vai deslocar mais a nuvem eletrônica para si, o elétron para si, ficando parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo, tanto no aldeído quanto na cetona. Dessa forma, eles vão ter um polo permanente. Qual que é a interação que ambos vão fazer? De polo ou de polo permanente, né? Interação aí de polo. Então, se você for comparar aldeídos e cetonas de massa parecida, eles vão ter temperatura de fusão e de ebulição próximas também. Aqui deu uma diferença, por quê? Porque a cetona aqui ela tem uma massa maior do que o aldeído, porque a gente está com uma cetona aí com 3 carbonos, enquanto comparando com o aldeído com um carbono só. Por isso que a propanona ela apresenta aqui uma maior temperatura de ebulição em relação ao metanol. Agora, então eu coloquei aqui ó, interações de polo, que é de polo permanente, né? Permanente. Então aqui, ó, se vocês forem comparar temperatura de fusão e temperatura de ebulição com os hidrocarbonetos, os aldeídos e cetonas terão maiores temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Por quê? Porque eles têm uma interação que é mais forte. Se a gente for ordenar aqui por ordem de força, essa aqui seria a segunda mais forte, tá? Hidrocarbonetos fazem qual tipo de interação? De polo induzido, né? De polo induzido, que seria a mais fraca, tá? Enquanto que os álcoois fazem interação do tipo ligação de hidrogênio. Se comparar essas três, então, a ligação de hidrogênio ela é a primeira, né? É a mais forte, seguida da de polo permanente, de moléculas polares, e a terceira de moléculas apolares, de polo induzido. Por isso que a temperatura de fusão e ebulição dos aldeídos e cetonas são maiores que a dos hidrocarbonetos, mas são menores que a dos álcoois. Comparando aí substâncias com massas moleculares próximas, beleza? Em relação à solubilidade, vocês podem observar nessa tabela que tanto os aldeídos menores, com cadeias carbônicas menores, quanto
as cetonas com cadeias carbônicas menores, elas são miscíveis ou apresentam uma elevada solubilidade em água. E isso se deve ao fato do grupo carbonila, tá? A carbonila, como eu estava explicando para vocês no slide anterior, o oxigênio ele é mais eletronegativo, tem a formação desse polo, que é um polo aí, tem uma diferença significativa de eletronegatividade, e esse polo interage aí com o polo presente na água, né? Então aqui, uma interação H com o oxigênio, nós temos o que aqui? Ligação de hidrogênio, né? É isso que explica essa elevada solubilidade aí de aldeídos e cetonas de cadeias carbônicas menores em água. Agora, quando a cadeia carbônica vai ficando cada vez maior, o grupo apolar fica maior também. Então, a tendência é, à medida que o número de carbonos da cadeia carbônica aumenta, a solubilidade em água vai diminuir, porque a substância que tinha uma certa polaridade vai ficando cada vez mais apolar. Tranquilo, pessoal? Então, aqui ó, vocês podem ver na tabela, à medida que vai aumentando o número de carbonos, a solubilidade o quê? Diminui, né? Vocês podem observar aí os valores na tabela. Um exercício para a gente poder treinar a nomenclatura aí de aldeídos e cetonas. Dê o nome e a fórmula molecular dos seguintes compostos. Letra A. Nós temos aí um aldeído. Essa questão aqui nós temos só aldeídos, né, pessoal? Vocês podem ver que em todos temos aí C-O-H, ou carbonilas terminais. A questão aqui, ó, é que na letra A nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3. O prefixo é prop. Só tem ligação simples entre eles. Propanal, né? Letra A é o propanal. Letra B. Temos 2 carbonos. Etanal. Letra C. Um carbono. Nós já vimos esse aqui que é o metanal, né? O prefixo de um carbono é um met. D. 4 carbonos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É um aldeído butanal. E letra E. Temos um benzeno ligado ao grupo funcional aqui do aldeído. Esse aqui seria o benzaldeído. Ok, galera? Agora, em relação aí à fórmula molecular, na letra A, temos quantos carbonos? 3. Então, C3. Quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5. Mais um, 6. H6. Ó, C3H6O. Letra B, C2. H4. O. Letra C, só contar a quantidade de átomos, né, pessoal? C, H2, O. Letra D, C4. Quantos hidrogênios? 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. H8, O. No caso aqui do benzaldeído, pessoal, quantos carbonos a gente tem? Aqui nos vértices, né? Tá escondidos, e os hidrogênios também estão escondidos, ó. Quantos carbonos inicialmente? 7, né? 6 no ciclo, mais um do lado de fora. C7. Quantos hidrogênios? Vocês têm que lembrar que aqui a gente tem uma estrutura de ressonância, a gente tem ligações duplas e simples alternadas. Aqui a gente tem a ressonância. Então aqui ó, temos duplas alternadas, né? Esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações, e nos demais tem um hidrogênio em cada um deles. Aqui, ó. Então, quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Ó. Tranquilo? Fazendo a mesma coisa aí para algumas cetonas agora, vocês podem ver que temos cetonas em todos os casos. Carbonila C-O entre carbonos. Qual vai ser o nome da primeira cetona? Aqui, ó, temos 4 carbonos. Primeira é a
butanona. A segunda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, pessoal, vocês podem ver que o grupo funcional ele está no carbono 3, né? Então, a gente vai ter que especificar o grupo funcional também, ó. Vai ser essa aí, a hexan, 3 ona, ou 3 hexanona, né? A letra C, temos um ciclo com 5 carbonos. Então, temos aí a ciclopentanona. O pente é o prefixo de 5 carbonos, né? E é uma cetona. E na letra D, nós temos aqui, ó. Nós temos um aldeído agora aqui, né? Perdido. 1, 2, 3. Temos aí o propanal. Um aldeído de 3 carbonos, né? Fórmula molecular de cada um. No primeiro caso aí vai ser C4. Quantos hidrogênios? 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. C4, H8. O. Letra B. 6 carbonos, então C6. Quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 3, 12. C12, C6H12, O. Letra C, quantos carbonos? 5 carbonos, né? C5. Quantos hidrogênios? Nesse carbono aqui, da carbonila, não tem, ele está fazendo as 4 ligações. A gente tem 2 hidrogênios em cada aqui do ciclo, né? Em cada carbono do ciclo. Quantos hidrogênios, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C5, H8, O. E letra D, C3, quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5, mais 1, 6, C3, H6, O. Beleza, galera? Entendido? Então, como atividades aí dessa aula, gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 2, PET volume 3, e também da lista de exercícios funções oxigenadas, isso aí no caso dos meus alunos. Meus alunos podem fazer contato comigo pelo aplicativo Google Classroom, ou pelo Conexão Escola, pelo chat, né? E também, quem não for meu aluno aí, pode entrar em contato comigo pelo direct, mandando mensagem aí no Instagram, ou então deixando comentários aí no YouTube para vocês conseguirem tirar suas dúvidas desse conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Me sigam na minha rede social, que é Professor Magno Augusto. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau, pessoal!